Estão ao vivo. Pronto, então boa tarde a todos, bem-vindos a essa sessão sugêneres, a entrega do prémio AMI, Jornalismo que Contém Diferença, na sua 22ª edição. No peculiar, a entrega de prémios, enfim, também diferente. É a primeira vez que o fazemos pelas vias tecnológicas, mas a isso somos obrigados. Este ano é a 22ª edição deste prémio que é sempre bom relembrar e cujo nome do prémio fala por si, que é Prémio AMI, Jornalismo que Contém Diferença. Contém diferença porque, efetivamente, eu acredito, e já o escrevi há décadas, que a indiferença é uma das doenças mais fatais que existem entre nós, e depois poderíamos acrescentar a intolerância e a ganância também. O que faz que alguns seres, ainda seres humanos o são, descolam da realidade e ponham-se em levitação estratosférica e esquecem que pertencem à mesma espécie humana que todos nós. O mundo, e não só apenas Portugal, mas o mundo inteiro, está a viver um ano particularmente turbulento. Com a agravante que ninguém hoje pode afirmar quanto tempo tal turbulência irá durar e os impactos totais que essa turbulência terá na nossa humanidade, tanto em termos de saúde, não só a saúde física, mas também psíquica, social e, por que não, cultural e ambiental, assim como o impacto que isso terá nos movimentos migratórios, nas alterações climáticas e, sobretudo, evidentemente, na pobreza. E quando se fala de pobreza, fala-se imediatamente de fome e de mortes associadas à fome. Não nos esqueçamos que 55% das crianças que morrem abaixo dos 5 anos têm sempre a desnutrição ou a malnutrição associada à patologia que os leva do nosso mundo. Este ano nós fazemos, enfim, fim-capé ao reafirmar os valores desta instituição, que já vai com 36 anos, e reafirmamos a vontade de continuarmos com este prémio, porque acreditamos, quando se vê o número de candidatos que concorreram e o número de trabalhos que tiveram concurso, que, felizmente, na nossa comunicação social ainda há jornalistas que se preocupam com o que está a acontecer com o seu semelhante e com o que está a passar no mundo alheio, aparentemente, à nossa vida cotidiana. Não é tão alheio assim, porque, como se sabe, um bater de asas, como se diz no México, pode provocar um terremoto, imaginemos na África do Sul. É um termo apenas, mas isso quer dizer mesmo isso. Estamos todos interligados e fazemos parte da mesma comunidade humana. Nesse sentido, este ano, o júri foi constituído por 3 senhoras, todas elas de grande qualidade. A vencedora do ano passado, a nossa querida amiga jornalista Miriam Alves, que já ganhou o primeiro prémio deste prémio, de jornalismo 2 vezes. Só 2 jornalistas que o fizeram até hoje, ao longo desses 22 anos. Temos também uma querida amiga que é a minha colega, médica, a doutora Ana Paula Cruz, que eu conheço bem, enfim, pelo seu trabalho humanista de extrema valia, e que tive a felicidade de conhecer no terreno há 2 anos e meio, na Beira, em Moçambique, por ocasião do ciclone Leila, e no hospital que na altura tivemos lá de luta contra a cólera. Depois temos a nossa querida amiga Tânia Barbosa, que é a diretora do Departamento Internacional da AMI e que faz parte do Conselho de Administração desta casa, por mérito, obviamente, seu, e pela competência que sempre demonstrou. Reunido o júri, 3 senhoras, é uma primeira vez, eu estive presente apenas, enfim, como presidente da AMI. Força é de constatar que as senhoras tenham o poder de influenciar, inclusive, a minha vontade. Nós estamos esperando também um ano excepcional. Este ano, pela primeira vez, foram entregues 7 prémios.
e passarei a descrever, e sempre que eu citar a ganhadora de um prémio, seja ele o primeiro prémio ou menção honrosa, jornalista ou jornalista que será chamado, depois elencará a equipa que com ele trabalhou, sabendo que no meio audiovisual as equipas por vezes são 4, 5 ou 6 pessoas, e caberá o jornalista, enfim, que apresentou o trabalho, citar os colegas graças aos quais esse trabalho se pôde concretizar. Este é também um ano à parte, na medida em que, a partir de agora e deste ano já, o prémio é suportado a 100% pela AMI. O nosso parceiro institucional desde o primeiro ano, que começou por ser o BES e depois continuou por ser o Novo Banco, este ano entendeu já não poder, enfim, co-patrocinar o prémio perante, enfim, questões que lhe dizem respeito. Mas a mim entende que esse prémio é para continuar e por isso assumo a integralidade do prémio que será aqui atribuído. Como sabem, segundo o regulamento, só o primeiro prémio recebe montante pecuniário e todos os nomeados para os prémios, seja primeiro prémio ou menções honrosas, receberão, obviamente, o diploma atestando esse prémio, como receberão o troféu que está aqui ao pé de mim, que tem a ver com o mundo em que todos nós vivemos, e não poderemos entregar o ramo de flores que entregávamos tradicionalmente às senhoras, mas ficará para uma próxima ocasião. Dito isso, historicamente, importa realçar, como eu já disse, estamos na 22ª edição. Até agora, para ter uma ideia, concorreram ao longo desses 22 anos 1.145 trabalhos, a imprensa com 510, a televisão com 423, a rádio com 142 e a imprensa online com 70. Os primeiros prémios foram 101, há anos em que há só um premiado, como foi o ano passado, e aqui está a jornalista que o ganhou, a Mirinda Alves, mas até agora, ao longo desses 22 anos, e não tendo em conta os prémios que vão aqui hoje ser anunciados, por isso até o ano passado, tinha havido 48 primeiros prémios pela televisão, 38 pela imprensa, 13 pela rádio e 7 pela imprensa online. Dizendo respeito a este primeiro ano, por isso, o júri já aqui foi nomeado, devo confessar, porque eu fiz parte do júri com quem durante 20 anos sei o trabalho que isso implica, espero que não estejam arrependidas, mas também tenho certeza absoluta que se enriqueceram muito ao analisar não só o trabalho dos colegas, estou-me a referir diretamente à Mirinda Alves, mas ao trabalho também de jornalistas que se preocuparam com temas que eu sei que, por exemplo, a Ana Paula Cruz e a Tânia Barbosa se preocupam diariamente com refugiados e outros povos, estejam eles connosco ou não. E por isso o júri este ano, também uma nova, decidiu premiar 7 jornalistas, ou 7 equipas de jornalismo. Uns são trabalhos individuais, outros, sabemos bem, são trabalhos coletivos. Foi uma exceção, já que anualmente havia uma norma que nunca passaríamos dos 5 prémios este ano, mas estamos num ano peculiar, e por isso um ano de exceção, entendeu-se abrir também uma exceção. Até porque os trabalhos foram extremamente meritórios, como sempre, e a luta foi, enfim, foi ferrenha, mas tinha de chegar a um resultado, e por isso quero felicitar desde já todos aqueles que contribuíram com os 71 trabalhos que tiveram concurso este ano. Não podem ganhar todos. Ganharam aqueles que o júri, que há sempre uma componente subjetiva, entendeu premiar, como sendo aqueles trabalhos que não só tecnicamente falando, mas tendo em conta o conteúdo e a abordagem, os sensibilizaram mais e tendo em conta também os temas que foram chamados, enfim, à colação. E por isso decidiu o júri soberanamente, as 3 senhoras que estão aqui presentes,
Eu nada tive a ver com isso, por isso enxuto já a responsabilidade. A responsabilidade para você, não é para fugir, enfim, a minha responsabilidade. Mas acho que escolheram muito bem. E por isso, vamos começar a César o que é de César, vamos começar então pelo primeiro prémio. E cada vez que eu anunciar um premiado, imediatamente tomará a palavra um dos 3 elementos do júri que estão aqui presentes connosco, por isso repito, a jornalista Miriam Alves, a médica Ana Paula Cruz, Miriam Alves, Ana Paula Cruz e Tânia Barbosa. Por isso, o primeiro prémio vai para 2 trabalhos, que são o primeiro prémio de ZECO, o que quer dizer que eles dividirão o prémio de 7.500 euros, metade é para cada um dos premiados. E o primeiro prémio vai, repito, é um primeiro prémio de ZECO, e por isso não há precedentes, e pronto, assim se escreveu. O primeiro prémio vai para um trabalho que o título é O Lugar Onde Nem Eu Nem Tu Queremos Viver, um trabalho de Marta Gonçalves, publicado no Expresso, e sei que a Marta Gonçalves estará presente ou está presente online e depois também dirá algumas palavras. Vai comentar a razão de ser deste prémio a jornalista Miriam Alves. Miriam, olá. Ela desse trabalho. Bom, antes de mais, parabéns à Marta Gonçalves, do Expresso, e à equipa que fez com ela este trabalho multimédia, que nós consideramos magnífico a todos os níveis. Foi de facto uma discussão muito rica, muito difícil, porque foi difícil chegar ao número de finalistas. Eram muitos trabalhos de muita qualidade e foi uma discussão muito produtiva que se arrastou ao longo de 2 horas, mas quanto a este trabalho não houve qualquer hesitação. Todas nós consideramos o trabalho profundo e tocante, muito completo no contexto, também no detalhe, com grande intimidade, exemplar no equilíbrio entre o cuidado com a forma e o cuidado com o conteúdo. E é um trabalho sobre o que é, eu já passarei a palavra à Marta, mas é um trabalho sobre o que é viver em Mória, sobre os percursos da vida dos que esperam no maior campo de refugiados da Europa e sobre as políticas que eternizam essa espera. Parabéns, Marta Gonçalves. Então tem a palavra a Marta. Marta, fala-nos do seu trabalho. Já agora não lhe posso dar um ramo de flores, mas receberá esse troféu, o diploma. Muito obrigada. E, enfim, um cheque com metade dos 7.500 euros que acaba o primeiro prémio, e depois a Marta fará o que entender com o prémio que vai receber, obviamente. Novamente entregue diretamente em mão, mas agora vai recebê-lo de outra maneira. Tenha a vontade. Fica a intenção. Muito obrigada pela distinção. E eu acho que eu estive em Mória, foi no final de 2018, o trabalho viria a ser publicado no início de 2019, e esta distinção neste momento exato, eu acho que o timing faz-me recuar e olhar para o que foi Mória que eu conheci e Mória que é agora que eu já não reconheço, tanto porque o número de pessoas aumentou brutalmente, e também porque o campo onde eu estive neste momento não existe, foi completamente destruído por um incêndio há pouco mais de 1 mês e meio, se não estou em erro. Portanto, eu acho que, claro que estas distinções são sempre ótimas de serem recebidas, e toda a equipa, eu já comuniquei, toda a equipa que participou, eu já falei com eles, estão todos muito agradecidos, mas mais que tudo eu acho que serve sobretudo para recordar Mória, recordar o que continua a acontecer na Grécia, em Itália e no Mediterrâneo também, e que é uma denominada crise de refugiados, eu não diria de refugiados, mas talvez uma crise da resposta e ao acolhimento aos refugiados, e talvez este prémio seja uma desculpa para voltar a ler, ver e ouvir esta reportagem e recordar que estas pessoas continuam lá no canto da Europa, mas que é também a nossa responsabilidade ajudar. E por isso muito obrigada a mim pela distinção e obrigada a toda a gente que trabalhou comigo e que acreditou comigo que vale a pena contar estas histórias e vale a pena ir aos lugares e dar voz a quem nem sempre a tem. Obrigada. Então, uma salva de palmas para a Marta Cruz. Marta Gonçalves.
Isto é assim uma entrega muito singela, mas é o que se pode fazer. Vamos desculpar, esperamos que para o próximo ano possamos retomar, enfim, o curso normal da nossa vida. O primeiro prémio também é com a mesma distinção, um trabalho que o tipo é Entregues à Sorte, trabalho realizado por Amélia Moura Ramos e uma equipa que ela há de citar, da SIC. E, segundo tenho aqui informação, a Amélia Moura Ramos seria representada por alguém. Mas temos a Amélia Moura Ramos, está presente. Antes disso, quem vai falar do trabalho que foi premiado com o primeiro prémio, por isso é o primeiro prémio ZECO, é a nossa amiga Tânia Barbosa, como elemento do júri. Tânia, o que é que a sensibilizou neste trabalho, por favor? Boa tarde a todos. Só antes de o fazer, queria de facto repetir esta ideia de que todos os trabalhos são extraordinários e que a experiência de júri também é muito absorvente, porque nos permite aprender muito e olhar com outro olhar para realidades tão importantes. É difícil escolher e acaba por ser sempre um pouco injusto. Mas enfim, Entregue às Sortes foi de facto também um dos trabalhos que nós quisemos destacar e premiar. Ele retrata 5 episódios absorventes, longos, mas que a mim pessoalmente me prenderam do início ao fim, que fala sobre a presença norte-americana na base das lajes, a importância desta base e o impacto que ela teve na população da Ilha Terceira, nos Açores. Quer dar um enfoque sobretudo a um problema que teve a ver com, uma questão que teve a ver com o número de crianças, que são dezenas ou centenas, que foram levadas para os Estados Unidos por casais norte-americanos, e portanto é um trabalho muito profundo que vai não só perceber e explicar de forma muito contextualizada como é que se vivia na ilha, quais os desafios e o que é que está por trás de tudo isto, mas preocupa-se também a viajar até aos dias de hoje, viajar até aos Estados Unidos e acaba por inclusivamente promover aqui o reencontro de famílias, de filhos e pais e irmãos que estavam afastados durante anos e décadas. Por isso, muitos parabéns à jornalista Amélia Moura de Ramos e a toda a sua equipa por este trabalho. Gostamos muito. Então, querida amiga Amélia Moura Ramos, por favor, diga o que é que esse trabalho representou para si. Como a sua colega, gostaria de lhe oferecer um ramo de flores que não consigo, receberá o cheque de metade do montante, não é? Metade de 7.500, receberá a sua estatueta, que é a estatueta do prémio que hoje aqui celebramos, e obviamente o diploma para si e para a sua equipa, para todos os nomes que entender que fizeram parte da sua equipa. Fale-nos do seu trabalho, por favor. Com certeza, muito obrigada. E antes de mais queria parabenizar a minha colega Marta Gonçalves, que curiosamente somos ambas do Grupo Empresa e é muito bom ver reconhecido o trabalho de um grupo na área do jornalismo, obviamente, numa altura em que eu estou a ser interrompida neste momento, mas já não estou, peço desculpa, numa altura tão complicada para a nossa profissão. Esta reportagem que nós fizemos foi feita durante o ano de 2019 e a equipa é muito vasta, somos 10. Eu, como jornalista, tive como coautora na reportagem Isabel Osório, 3 repórteres de imagem, o João Lúcio, o Manuel Ferreira e o Rui Caria, a edição de imagem do Tiago Martins e também o grafismo do Sérgio Maduro, a produção editorial da Diana Matias, que é a produtora editorial da grande reportagem, com pós-produção áudio do Otaviano Rodrigues e pós-produção vídeo do José Silva. Eu sinto muito agradecida e entendo que de facto este trabalho tratou-se de facto de um trabalho contra a indiferença. A indiferença que foram votadas dezenas, nós não sabemos se são centenas de crianças que durante tantas décadas, e os casos remontam aos anos 50 e prolongam-se até à década de 90,
e que essas crianças tenham sido dadas a casais norte-americanos da base das lajes e que durante tantos anos, tantas décadas, elas não tenham passado de facto, primeiro de um mito, um mito açoriano, regional, e que só na década de 90 o saudoso Dr. Meneres Pimentel, na altura era o provedor de justiça, tenha tentado fazer uma investigação que acabou por se perder na burocracia do sistema. Foram precisos 20 anos para revelarmos a existência destas crianças que não eram mitos, são homens e mulheres, vivem do outro lado do Atlântico e fomos atrás deles. Esta viagem nunca teria sido possível sem uma pessoa essencial, que é o Paulo Ormondo. O Paulo Ormondo é um médico, um polícia, aliás, peço desculpa, um simples polícia da Ilha da Terceira, que nos tempos livres, e sabendo ele da existência próxima de casos de crianças que tinham sido dadas, se lançou nesta aventura de começar a tentar encontrar, dado que elas andavam à procura das famílias biológicas. E, portanto, para mim foi muito gratificante poder contar este pedaço da nossa história. Acho que foi gratificante para a equipa da Grande Reportagem ter um trabalho como este, para a SIC também, e estamos muito agradecidos. Um aplauso para a Amélia Moura Ramos e toda a sua equipa, que é vasta e tem muitas vezes fica nos bastidores. É um pouco como a minha. Eu acabo por ser o rosto, mas comigo está uma grande equipa e só assim, enfim, foi possível chegarmos até onde chegámos, mal ou bem. Por isso, muitos parabéns, minha querida amiga, receberá o que lhe é devido, assim como a sua colega. Repito, todos receberão o mesmo, com exceção dos dois primeiros prémios, que receberão, por isso, cada um, 3.750 euros, que é metade dos 7.500 que existe como prémio. Vamos passar agora às menções honrosas e todas estão, obviamente, no mesmo patamar. São 5, porque foi muito difícil não premiar as 5. Eu bem tentei reduzir para 3, mas as senhoras membros do júri têm garra e eu, enfim, a menos que ficássemos a discutir o dia inteiro, eu tinha de ceder e achei bem ceder e com todo o mérito para os premiados. Por isso, a primeira menção honrosa que vou citar é A Hora da Chegada. São 3 trabalhos produzidos, já vamos ver, por uma jornalista, mas por isso são 3 trabalhos, um deles é A Hora da Chegada, o outro é O Lado Lunar da Integração e o terceiro é O Refúgio é um Lugar Incerto. É pelo conjunto desses 3 trabalhos que a jornalista Catarina Fernandes Martins e o jornalista Tiago Carrasco do Expresso são premiados com essa menção honrosa. Para falar desse trabalho, falará a médica Ana Paula Cruz. Ana Paula, por favor. Olá, muito boa tarde. Então, relativamente a estas peças jornalísticas, temos a destacar e decidimos destacar pela reprodução tão fiel de tantas vozes tão urgentes, que tantas vezes são só um número, as vozes da Gália, da Mariam, do Aná, do Hamid, do Munir, do Mohamed, da Zaka, do Hassan, do Mahmoud e tantas outras vozes que juntas denunciam as falhas no processo de reinstalação, recolocação e recepção e acolhimento de refugiados em Portugal, e é por isso que decidimos destacá-lo, e os nossos parabéns à Catarina e ao Tiago, e passo-lhes a eles agora a voz. Aceito, estará connosco o João Gomes, o Tiago Carrasco. Tiago Carrasco, como jornalista também. Tenha a bondade. Olá, muito boa tarde. Espero que me estejam a ouvir em condições. Estou-vos a ligar do carro, numa estação de serviço, para poder participar. Muito obrigado por esta menção honrosa. É de facto um enorme prazer e um grande privilégio ter sido distinguido pela AMI, uma instituição que tanto admiramos pela sua história. Esta reportagem foi feita por mim e pela Catarina Fernandes Martins no âmbito da Bolsa de Investigação. Estão a ouvir-me? Sim, perfeitamente. Ok.
foi feito por mim e pela Catarina Fernandes Martins no âmbito da Bolsa de Investigação da Fundação Carlos Gulbenkian. Por isso também agradecemos muito o apoio que a Gulbenkian nos deu para podermos iniciar esta investigação. Foi publicada em 3 partes, portanto, como tão bem disseram, na revista do Expresso, e foi nosso objetivo acompanharmos o percurso de um refugiado à chegada a Portugal, desde o momento da chegada, passando depois por todo o lado burocrático que envolve o pedido de asilo, e aquilo que tem que passar até conseguir esse estatuto, até depois ao momento em que partem para outro país europeu ou são deportados depois do pedido ser recusado, e portanto acompanha todo esse processo. Uma última observação para uma notícia que tem dominado os últimos dias, para o assassinato de Ihor Omeniuk, o cidadão ucraniano, no centro de acolhimento temporário do aeroporto de Lisboa. E gostaria que esta reportagem servisse também, e este prémio, para alertar para a importância, ou seja, quando as reportagens saem, gostaria que quem tivesse a responsabilidade e o poder de tentar mudar alguma coisa, não as visse como uma crítica ou uma perseguição, mas as entendesse como uma contribuição para tentar melhorar as coisas. A nossa primeira reportagem fala sobre o centro de acolhimento temporário, denuncia toda a falta de condições que existe nesse centro, as situações que antes de Ihor Omeniuk tinham acontecido, de grande negligência e abuso perante alguns refugiados que por lá passaram. Toda a gente sabia das pessoas que nós tínhamos entrevistado que aquele centro era para fechar urgentemente, e vemos e assistimos depois, passado uns meses da publicação da reportagem, à pior situação que poderia ter acontecido, que foi o assassinato brutal de uma pessoa que só estava à procura de melhorar as suas condições de vida, a sua vida, através de um trabalho no estrangeiro. Portanto, fica essa alerta para que os governantes, quem tem a responsabilidade de mudar, não vejam os jornalistas como um inimigo. Nós fomos impedidos de entrar neste centro, toda a gente era impedida de entrar neste centro, agora percebemos porquê. De facto, mais transparência é necessária, e quando as reportagens saiam, não se tentem defender, não tentem sempre ver-nos como inimigos, e tentem ler o seu conteúdo e ter esse conteúdo como ajuda para melhorar. Muito obrigado, Tiago Carrasco, para si e para a sua colega da reportagem, que era essencial que fosse feita. Um grande aplauso e a restaurão o que vos é devido também. Muito obrigado. Sim? Muito obrigado, Fernando. Obrigado eu, e obrigado a todos nós. A segunda menção honrosa é um trabalho com o título Em Silêncio, de Sónia Simões e João Francisco Gomes. Foi publicado no Observador, e sobre esse trabalho falará a jornalista Miriam Alves. Miriam. Bom, eu fico também muito feliz por poder dar os parabéns ao João Francisco Gomes e à Sónia Simões. Achei este trabalho muito importante, tem um grau de profundidade, achamos todos no júri, tem um grau de profundidade inédito em relação a este tema, que são os abusos sexuais da Igreja e a forma como a Igreja lida com eles, e enfim, os jornalistas que o fizeram foram à procura de que forma era essa em Portugal, porque isso era uma coisa que estava por perceber. Havia ou não encobrimento sobre os casos denunciados de abuso sexual em Portugal. Isto numa altura em que o Papa Francisco promovia a nível mundial essa discussão. E, portanto, eles decidiram partir à procura de qual era a realidade em Portugal, que era um tema sobre o qual, de facto, havia muito pouco trabalho jornalístico. E conseguiram fazer um trabalho muito completo, ao mesmo tempo cru e delicado, sem qualquer cedência. Enfim, é um trabalho que consideramos exemplar em termos formais também, e que segue em simultâneo os percursos de cada um dos casos na justiça e nas hierarquias da Igreja. Consideramos que é um poderoso contributo contra a indiferença em relação a este tema em Portugal. Muitos parabéns aos dois. Muito obrigado. Temos presente
o amigo João Francisco Gomes. Tenha a bondade para falar do vosso trabalho. Ora viva, boa tarde. Enfim, em primeiro lugar, queria agradecer muito à AMI e ao júri deste prémio pela atribuição desta menção honrosa. Eu estou aqui em representação não apenas minha, mas também da Sónia Simões, que escreveu comigo estas reportagens, e de uma vasta equipa que produziu as reportagens, porque são reportagens multimédia enfim, com muitas dimensões, também ao nível do web design, da fotografia e do vídeo. Portanto, enfim, quero estender este agradecimento também em nome desta equipa que fez o trabalho. Queria também, naturalmente, não deixar escapar aqui a oportunidade de fazer um agradecimento ao Observador, porque, apesar das grandes dificuldades que o jornalismo vai enfrentando nos dias de hoje, é importante que o jornal nos tenha dado tempo e espaço para fazer esta reportagem. E o trabalho foi feito durante um conjunto significativo de meses. Implicou viagens, implicou muito trabalho exploratório para tentarmos perceber até se haveria alguma história. Portanto, nós partimos para a investigação com uma plena noção de que podíamos chegar ao final e não ter nada para escrever, e ainda assim tivemos muito espaço para o fazer, e portanto penso que devo deixar este agradecimento também público, porque é importante que haja tempo para fazer jornalismo. Ao mesmo tempo, espero também que, enfim, o reconhecimento agora público que é feito pela AMI, este trabalho, sirva pelo menos para que, enfim, haverá oportunidade agora para voltarmos a referir o trabalho na página do Observador, e portanto só por isso já é bastante significativo voltarmos a chamar a atenção para o assunto. De facto, em Portugal sempre houve um bocadinho no discurso público da Igreja a ideia de que o grande escândalo do encobrimento dos abusos sexuais e da pedofilia era um problema de outros países, era um problema dos Estados Unidos, um problema da Irlanda e da Austrália, e ainda hoje esse argumento é usado para que a Igreja, por exemplo, ainda não tenha feito aquilo que a Igreja Católica noutros países fez, que foi uma investigação retrospectiva das últimas décadas para tentar perceber o que é que aconteceu na Igreja Católica em Portugal. Isso nunca foi feito, e a Igreja em Portugal continua a dizer que não é necessário. O nosso trabalho procurou, pelo menos, ajudar a tentar perceber um bocadinho a existência ou não de ações de encobrimento e de procura de contornar os mecanismos da justiça, e de facto o que concluímos é que isso aconteceu em vários casos em Portugal, e portanto, enfim, novamente, após os apelos à transparência do Papa Francisco, a verdade é que ainda há muito trabalho a fazer dentro da própria Igreja Católica. Portanto, agradeço novamente a minha oportunidade de voltarmos a falar sobre este assunto nesta altura em que o tema continua muito atual. Muito obrigado. Muito obrigado nós, uma salva de palmas para a Sónia Simões e para o João Francisco Gomes. Cabe-me a ti pedir-vos desculpa, porque, como sabem, este prémio normalmente é entregue até finais de junho. Agora, estando a viver o ano que estamos a viver, a própria AMI teve de se adaptar permanentemente aos desafios não só dentro de Portugal, com os seus projetos sociais em Portugal já são muitos, mas com as missões internacionais também. Isso levou a que, enfim, se arrastasse o momento até agora, a início de dezembro, mas o principal é que estejamos aqui a festejar, tem merecido festejado, embora os 71 trabalhos só por si merecem todos ser festejados. Mas vocês foram aqueles que o júri das 3 amigas que estão aqui hoje presentes decidiu premiar. A terceira menção honrosa, e para todos, desde já, vocês receberão nos vossos trabalhos ou em casa tudo o que vos é devido, repito, os diplomas, digam à AMI, ao Serviço de Informação e Sensibilização da AMI, os nomes dos vossos colegas todos, já vai um diploma para cada um dos elementos que contribuiu para o vosso trabalho. O troféu é UNO,
E, obviamente, enfim, Ramos de Flores desta vez vai ser mais difícil e depois, enfim, o cheque será para os primeiros prémios. A terceira menção honrosa, que muito as nossas amigas e elementos do júri, as três que estão aqui presentes, o triunvirato hoje aqui presente, lutou também muito para que esse trabalho fosse premiado, como todos os outros, é o trabalho Morte no Lago. É um trabalho de Micael Pereira, que foi publicado no Expresso e que, segundo as informações que eu tenho, está presente. Quem irá falar desse trabalho é a colega jornalista Miriam Alves. Cada membro do júri escolheu os trabalhos mais ou menos com os quais se sentiam mais, talvez mais, não em sintonia, porque todos esses trabalhos tiveram todos eles elevadas classificações, somando as pontuações de cada um dos três elementos do júri. Mas, bom, a Miriam Alves irá falar deste trabalho. Miriam. Bom, este é um trabalho de jornalismo de investigação em todo o seu esplendor. É uma história que se passa muito longe de nós e que nunca nos teria chegado, nunca passaria provavelmente, não, nunca passaria na informação diária seguramente, enfim, não seria uma história falada se o Micael Pereira não tivesse, ele já explicará como e com quem, não tivesse ido até lá, à Guatemala, onde uma mancha vermelha apareceu um dia no maior lago da Guatemala. E na sequência de protestos de uma comunidade de pescadores, e depois isto contra uma empresa de exploração de uma mina de níquel, na sequência desses protestos em que um dos pescadores é assassinado pela polícia, em que o caso é testemunhado por jornalistas, na sequência disto começa uma perseguição a jornalistas e uma história que é magistralmente contada pelo Micael. Muitos parabéns ao Micael Pereira. Então, Micael, depois de também elogios, diga-nos, por favor, como é que correu o seu trabalho. Olá, viva, boa tarde a todos, muito obrigado, sinto-me muito honrado por essa distinção, muito obrigado à AMI por isso e ao júri, à Miriam, à Ana Paula, à Tânia, muitos parabéns aos colegas, aos nossos colegas que foram premiados também, muitos parabéns Marta, Amélia, Tiago, Catarina, João Francisco, Sónia. Enfim, o que eu posso dizer, obviamente estou um bocadinho surpreendido, porque realmente não é uma história que esteja no alinhamento noticioso, não teve, nem está, nem nacional nem internacional, mas, enfim, obviamente eu senti um privilégio muito grande de participar nesse projeto. Basicamente, eu fui à Guatemala dentro de um contexto colaborativo, que é basicamente o trabalho que eu tenho feito nos últimos anos, boa parte do trabalho que eu tenho feito, colaborar em equipa, nós fazemos trabalhos em equipa a nível internacional, portanto este trabalho levou-me à Guatemala com outros colegas, comigo teve a Anne Michel do Le Monde e o Jules Girardot da equipa da Forbidden Stories. Isto resultou numa série de 4 episódios muito interessante, que estreou este ano e que também passou na televisão portuguesa, na SIC Notícias. Enfim, foi uma experiência para mim muito emocionante. Nós basicamente fomos ajudar colegas nossos jornalistas. Esse é no fundo o princípio da organização que está por trás deste tipo de projetos, que é a Forbidden Stories. Portanto, nós fomos ajudar colegas nossos que estavam a investigar uma mina de níquel e, portanto, a forma como essa mina, como essa empresa mineira afetava a população local de Maya Catchi, de população indígena na Guatemala. Enfim, este tipo de trabalho é feito de forma que se consiga ter um impacto muito grande e isso acabou por acontecer passado pouco tempo destas publicações. Portanto, isto foi publicado no Guardian, no Expresso, com histórias diferentes, feitas de forma diferente. Cada um de nós fez o que pôde. Eu fiz trabalho no terreno, outros jornalistas fizeram trabalho no terreno. Nós juntámos isso tudo e juntámos essa força e publicámos essas histórias em vários sítios. Portanto, no caso da Guatemala, no El País, no Le Monde, no Guardian.
Portanto, nós não estou a dizer que não fomos nós, mas enfim, houve uma sequência, eu acho que contribuímos para isso, houve uma decisão do Tribunal Constitucional da Guatemala, passado pouco tempo, um mês, para a suspensão da atividade mineira. Essa decisão tornou-se definitiva este ano. Exigindo, portanto, a consulta pública à população, portanto, consideraram que houve um comportamento ilegal por parte do Ministério do Ambiente e também por parte da empresa mineira, e, portanto, enfim, foi uma experiência, de facto, do meu ponto de vista como jornalista e do ponto de vista pessoal, muito, muito, muito forte e muito interessante e muito, muito gratificante, e pronto, muito obrigado, enfim, por isto. Nós é que agradecemos, porque vai exatamente no sentido da existência desse prémio, é chamar à colação temas esquecidos, mortos para alguns, mas que o vosso trabalho demonstra que vale sempre a pena. A prova é que, e a mim teve projetos na Guatemala, enfim, no lado da costa atlântica, com comunidades muito pobres, e ainda bem que vocês investigaram que pelo menos desta vez houve consequências positivas. A quarta menção rosa é para um trabalho Rohingya, um povo sem pátria. É um trabalho feito por Maria Ferreira Barbosa e toda uma equipa, que ela dirá quem foi, qual foi, que passou na TVI, e tenho aqui a informação que a Maria Ferreira Barbosa estará presente, e desde já digo aos primeiros prémios que estão aqui, as duas foram laureadas com o primeiro prémio, que aceita integrar o júri, assim como a Miriam Alves, que ganhou o ano passado, está aqui presente como membro do júri. É tradição que esse prémio integre no seu júri os vencedores do primeiro prémio do ano anterior, sempre um amigo da AMI e sempre alguém que representa esta casa, e este ano foi a Tânia Barbosa, que representou a AMI. Por isso, o trabalho sobre o Rohingya, da Maria Ferreira Barbosa, falará sobre esse trabalho, vai ser a nossa amiga, a minha amiga Tânia Barbosa, por favor. Vocês não são primas, pois não? Está, Tânia Barbosa. Pronto, este também é um trabalho que nos tocou bastante, por várias razões. Um delas é que hoje se celebra o Dia Internacional dos Direitos Humanos, e a comunicação social está a reforçar um bocadinho e a relembrar que existem cerca de 80 milhões de deslocados internos e refugiados no mundo. Portanto, há que assinalar e relembrar este drama humanitário que se vive em vários pontos. Os Rohingyas são uma minoria que sofreu, de facto, um massacre, fugidos do Myanmar para o Bangladesh. O Bangladesh é também um país que diz um pouco mais à AMI, porque temos um parceiro e uma intervenção em saúde há muitos anos na zona oeste do país, mas mais recentemente, e também um pouco iniciado com a questão dos desafios Covid, começámos também a ajudar uma organização que está justamente a trabalhar na zona leste do Bangladesh e que dá também alguma ajuda aos refugiados Rohingya. Portanto, este é um trabalho que nós consideramos muito interessante, muito bem feito, que nos conta todo o processo, porque é que estas pessoas fogem do Myanmar, todo o processo e os desafios de atravessarem montanhas para chegar ao Bangladesh, onde chegam a um campo que é um dos maiores campos de refugiados do mundo, com cerca de 1 milhão de refugiados, onde há muitas crianças que vivem e que nasceram e viveram no campo, ou seja, que não conheceram outra realidade. E, portanto, naturalmente que esta é uma história que nos prende, que nos faz seguir, faz acompanhar, mostra-nos também o papel das organizações humanitárias e o quão dependente esta minoria está da ajuda internacional, e acaba por falar também um bocadinho a questão mais do genocídio, da frieza e da indiferença com que as autoridades no Myanmar e o exército tratam esta situação, e, portanto, revimos-nos também neste trabalho que quisemos premiar. Por isso, muitos parabéns, Mariana Barbosa. Então, pedirei à nossa amiga Maria Ferreira Barbosa, por favor, que nos fale do seu trabalho. Não é fácil, não sei se foi a Myanmar, se foi para o leste do Bangladesh, onde também já andei, em Chicago e por esses lados. Fale-nos do seu trabalho, por favor.
Boa tarde, espero que me estejam a ouvir. Estamos. Começo, antes de mais, antes de falar do trabalho, por felicitar a todos os colegas e em especial as duas colegas vencedoras, a Marta Gonçalves e a Amélia Moura Ramos. Agradecer também à AMI e à TVI por esta oportunidade. Foi um trabalho muito intenso, é um trabalho de equipa, comigo estiveram também o repórter de imagem Nuno Lopes e os editores de imagem Paulo Moura e Pedro Marcos. Foi um trabalho muito intenso, não só do ponto de vista físico, mas psicológico, porque realmente estar no maior campo de refugiados do mundo, no Bangladesh, deu-nos a percepção que eu imagino que aconteça nos outros campos de refugiados espalhados pelo mundo, nomeadamente aqui bem perto na Europa, que é a situação destas pessoas que dependem totalmente da ajuda internacional, do trabalho dos humanitários e estão completamente esquecidos, ou seja, a ideia com que se fica quando se visita o campo de Kutupalong do Bangladesh é que já não é propriamente um campo improvisado, passou a ser o destino que se percebe que provavelmente para sempre daquelas pessoas, porque é um milhão de refugiados que vivem ali, 500 mil crianças, e o que fazer com aquelas pessoas? Foram acolhidos num dos países mais pobres do mundo, no Bangladesh, mas a verdade é que não se vislumbra uma solução, porque também não há propriamente vontade política de vários países, nomeadamente do Myanmar, nomeadamente da China, de resolver a situação. Foi uma oportunidade para, de facto, dar a conhecer a história deste povo, do povo Rohingya, e esta menção honrosa chega numa altura em que o mundo ultrapassa esta semana os 80 milhões de refugiados. Portanto, é uma forma também de lembrar, não deixar o assunto no esquecimento. Devia ser uma situação que nos deveria envergonhar a todos. E termino a agradecer, obviamente, à minha, em meu nome e em nome dos meus 3 colegas que estiveram comigo e que fizeram este trabalho possível. Obrigada. A minha que vos agradece a todos vós, por sem vós não haveria prémio de jornalismo, e só demonstra que, efetivamente, ainda há jornalistas que merecem serem chamados de jornalistas. Porque ousam ir para onde poucos ousam ir. Como última menção honrosa, decidiu o júri premiar um trabalho que a IASI diz O Genocídio Esquecido. Trabalho produzido por Marta Vidal, na Fumaça, que é uma entidade, enfim, de comunicação, e, segundo as minhas informações, Marta Vidal estaria representada por Pedro Santos, não sei se estará. Onde é que está o Pedro Santos? Estou aqui. E para falar deste trabalho, falará Ana Paula Cruz, a minha colega, médica e pessoa de exceção também. Eu devo dizer que no Kurdistão iraquiano eu contatei com os yazidis e quando voltei de lá, depois de visitar muitos campos de refugiados, na altura, esse povo sensibilizou-me particularmente. Felicito a Marta Vidal, por isso o amigo que está aqui em sua representação, Pedro Santos, por terem ousado chamar à colação o futuro desse povo, que para o Estado Islâmico era mais odiado ainda do que os cristãos e os xiitas, por eles, os yazidis, é um pouco a encarnação do diabo, entre aspas. Querido amigo, para falar desse trabalho, temos a Ana Paula Cruz, que vai falar, grande combatente pelos direitos humanos, pelas causas aparentemente perdidas, nunca estão perdidas, até nós deixarmos de lutar por elas, e depois terá a palavra o Pedro Santos, em representação da Marta Vidal. Minha querida colega e amiga Ana Paula Cruz. Exato.
Então, nós decidimos que devíamos destacar e premiar também esta peça jornalística por várias razões. A principal era por esta capacidade que a Marta e a equipa tiveram de encurtar a distância que vai daqui até às montanhas de Sinjar, não é? Esta distância que vai daqui até ao Kurdistão, e por denunciar de uma forma tão profunda, tão detalhada, tão descritiva a perseguição secular deste povo e o genocídio dos yazidis, e também por ter este foco em retratar a luta pela memória, esta memória que não nos permite dizer que não sabíamos, que não soubemos, porque sabemos e já sabíamos antes. Por isso, sim, obrigada e parabéns à Marta e a toda a equipa do Fumaça, e passo agora a palavra. Não, querida. Muito obrigado. Eu vou... Diga, Fernando. Não, tenha a bondade. Diga o que lhe apraz. Eu queria dizer algumas palavras depois em nome da equipa Fumaça. A Marta não pode estar aqui, mas escreveu um pequeno texto que eu vou ler, portanto é isso que eu vou fazer. Quando o Pedro estiver a ler estas palavras, eu vou estar numa sala de exposição, rodeada de 700 fotografias que denunciam uma das mais persistentes e intoleráveis violações dos direitos humanos nos territórios palestinianos ocupados. Não posso estar presente, mas queria deixar algumas palavras de agradecimento à AMI pelo apoio ao jornalismo contra a indiferença e aos que fizeram parte deste projeto e o tornaram possível. No Kurdistão, obrigado à Saia, que me convidou, e ao Majed, que me recebeu e guiou. Obrigado a Bahar Ali, Bayan Rassul, Vian Swaki, Hitler Dom, Adi Pir e Osama Abdullah por me receberem a mim e às minhas perguntas e pelos esforços incansáveis na luta pela memória e pela justiça. Obrigado à Teresa Violante, que com a organização IASDA e as conferências do Estoril lutou para que os sobreviventes dos genocídios yazidi fossem ouvidos e para que o seu sofrimento fosse reconhecido em Portugal. Obrigado à deputada Maria Manuel Roland, que respondeu aos nossos pedidos de entrevista e contribuiu para que o voto de reconhecimento do genocídio yazidi fosse apresentado no Parlamento português, onde foi aprovado por unanimidade no ano passado. E, sobretudo, obrigado à equipa Fumaça, que acreditou neste projeto, mesmo com todas as dificuldades envolvidas, e que encontrou espaço e tempo para contar estas histórias e para as salvar do esquecimento. Fim de citação, isto foi a Marta. O meu papel neste trabalho foi de editar, e como todos os trabalhos da equipa Fumaça são trabalhos coletivos, comigo esteve também a Joana Batista no design, o Bernardo Afonso, que fez não só parte da edição editorial, mas também a edição de som e a banda sonora. Nós escolhemos usar só artistas curdos e da região para sonorizar este trabalho. A Margarida Vito Cardoso fez a revisão e foi um grande desafio este trabalho, porque a Marta chegou ao pé de nós com um conjunto de material pronto para publicar uma reportagem escrita, mas sem todas aquelas características clássicas da reportagem, sobretudo o áudio, que é ter sons ambiente. E das poucas coisas que nós tínhamos eram sons ambiente e eram vozes decentes que pudessem ser divulgadas, mas decidimos fazer uma coisa experimental, decidimos que este trabalho era demasiado importante para que não voltássemos a ter branqueamentos de genocídios como o arménio, como o dos Rohingya ou como este dos yazidis, e também para nós foi muito importante por uma perspectiva sobre quem é que é o povo yazidi e como é que, apesar deste sofrimento todo e tudo o que aconteceu dentro do próprio povo e as perseguições ao longo dos séculos fizeram com que o próprio povo acabasse por desenvolver alguns mecanismos de proteção que, em última instância, são muito prejudiciais para as mulheres yazidis e que, no final, o mesmo povo que as vai salvar do Estado Islâmico também as pune porque elas foram violadas ou porque tiveram filhos. E, portanto, estas coisas não são nada simples. Esse lado de chamar a atenção para a condição feminina para nós também foi muito importante. Aliás, é uma honra para nós ter a Tânia, a Ana Paula e a Miriam, que tenham escolhido, são só mulheres e escolheram o nosso trabalho. A maior parte das vencedoras hoje são mulheres e eu queria, às minhas camaradas, dar os parabéns à Marta, à Amélia, à Catarina, à Sónia, ao Tiago, ao João Francisco, um abraço, que é meu conterrâneo de Leiria, ao Micael e à Mariana. E queria fazer uma sugestão à AMI, que é que mande também ramos de flores para os homens, que nós também gostamos de flores. Obrigado.
Muito obrigado, querido amigo. Sabe, tenho 4 filhos, um rapaz e 3 meninos. Nós vamos ter que aceitar e pronto, é um sinal, talvez, de evolução, ainda esperamos o progresso que as nossas mães, nossas mulheres, nossas filhas são efetivamente um grande motor para o desenvolvimento deste mundo e esperamos que esse desenvolvimento se faça no sentido positivo e haver que o reset se faça no sentido que todos nós desejamos e não o que alguns pretendem fazer. Eu quero agradecer a todos os jornalistas que concorreram, foram cerca de 60, já que alguns jornalistas concorreram com 2 ou 3 trabalhos, foram 71 trabalhos assumidos, mas foram cerca de 60 jornalistas. Sem eles, é evidente, esse prémio não teria a sua razão de ser e todos os anos é um prémio muito concorrido. Repito que até hoje, em 22 anos, já concorreram 1.145 trabalhos, o que demonstra que, independentemente de por vezes pensarmos que a nossa comunicação social, enfim, está um pouco adormecida, para não dizer moribunda, no que nos diz respeito ao combate contra a intolerância, contra a indiferença, contra tantos males que a todos afeta, vocês são a prova evidente que ainda há seres humanos de exceção e que lutam por valores, e eu acho que isso é que é fundamental. Agradecer às 3 senhoras, foi também uma primeira, que fizeram parte deste júri. Pedir às 2 vencedoras do primeiro prémio deste ano que, por favor, aceitem integrar o júri para o ano que vem, que o prémio vai continuar. A mim faz questão que esse prémio continue, porque se nós existimos também é para combater essa indiferença cá e lá fora. Daí a minha atuar em Portugal, mas atua também no mundo. Até hoje atuo em 83 países de todos os continentes. Pedir a todos vós que comuniquem a Rosário Castro, a nossa diretora do Departamento de Informação e Sensibilização, a ouvir, que comuniquem, por favor, todos os nomes dos vossos colaboradores que participaram nos trabalhos, para que eles recebam cada um o seu diploma de reconhecimento, para que esse troféu seja entregue rapidamente e para que os 2 trabalhos vencedores, aqui representados pela Marta Gonçalves e pela Amélia Moura Ramos, recebam também, enfim, o prémio pecuniário que lhes é devido e para vos dizer que para o ano haverá mais, porque acredito que o mundo em que estamos todos mergulhados vai impelir a que seres humanos de exceção se ponham ao trabalho para que nós não esqueçamos tudo o que está a acontecer à nossa volta. E como houve vários trabalhos ligados à questão dos refugiados, houve vários, não foi de propósito, mas olha, o júri assim decidiu e foi uma luta, enfim, muito séria, mas muito construtiva. Nós todos sabemos que com o que está a acontecer no nosso mundo, onde a pobreza, o desemprego e outros malefícios estão a acontecer, o movimento migratório só vai tomar uma maior amplitude. Façamos com que esta nossa humanidade continue a ser uma humanidade de seres humanos e que possamos todos lutar e pugnar por ela, cada um no patamar em que estiver. Dá-vos um abraço a todos, agradecer ao júri, a amiga Miriam, este ano não pôde concorrer. A Miriam, pronto, é uma das 2 jornalistas que já ganhou 2 vezes este prémio. Agradecer à minha colega Ana Paula Cruz e esperar que nos encontremos num outro cenário de combate, como estivemos já uma vez. Tenho muito orgulho em ter uma colega da sua estirpe, da sua garra e da sua força. E isso quer dizer que o movimento humanitário não está moribundo, não vai morrer. Agradecer à minha querida Tânia Barbosa, minha colaboradora há muitos anos já, e que também, enfim, é uma alfa, como se diz, é um combatente também aqui nesta casa. E dar-vos os parabéns a todos, dizer que estamos juntos num combate
por uma humanidade, e não perfeita, mas mais equitativa e de preferência menos injusta. Um grande abraço a todos. Pedir-vos desculpa de termos só entregue agora em dezembro, quando todos os anos, há 21 anos, até o ano passado, sempre foi entregue até final de junho, mas este é um ano muito, muito especial. E para vos dizer que a AMI ficou mais rica com a vossa participação, com a vossa presença. Gostaria de vos dar abraços, mas pronto, estamos nesta de, enfim, não me vou alongar, a minha opinião é conhecida, e agradecer-vos terem participado e esperar que para o ano estejam também presentes com mais trabalhos que despertem a atenção do nosso povo e não só, do mundo também. Um grande abraço e muito obrigado a todos. Sim, muito obrigado.